e toda a sabedoria das máximas do Cristo. É um evangelho interessante para que nós possamos refletir, porque quando Mateus traz esse trecho da porta estreita, e depois os espíritos vão fazendo um comentário, isso aqui é do século XIX, naquela Paris que vinha de costumes e conceitos bem tradicionais, muitos preconceitos. Então, como diz o Hermes Trismegisto, em torno de 4.500 anos antes de Cristo, a voz da sabedoria ela chega aos ouvidos do entendimento. Ou seja, o evangelho vai pegar cada pessoa no tempo, na maturidade espiritual que ela tem. Muitas vezes um evangelho, uma vez que você lê, não lhe diz nada. E noutra vez ele é a chave que lhe dá uma paz impressionante. O mesmo evangelho, o mesmo trecho, e você em tese é a mesma pessoa. Mas na verdade, não é a mesma pessoa. É uma pessoa que está dentro de uma lei natural de eterno progresso, que está amadurecendo constantemente e que consequentemente está mudando, amadurecendo, mudando, se aprimorando e se tornando melhor do que ela mesma a cada dia, sem querer, sem precisar ser melhor do que ninguém. Então a porta larga, e é importante que a gente pense isso, em comparação com a porta estreita, tem muito mais a ver com as escolhas que nós fazemos no nosso livre-arbítrio, sobre qual caminho nós queremos seguir. Porque, na verdade, a porta de Deus, ela é larga. Mas a nossa escolha por Deus é curta. Na verdade, o tamanho da porta é o tamanho da nossa maturidade ou da nossa imaturidade. Se a nossa ignorância, no sentido de não entendermos a natureza real das coisas, acharmos que a matéria é tudo, e não refletirmos que a matéria nada mais é do que um espaço criado, um momento criado, na mente do Criador, para que nós, espíritos, possamos nos unir a outros afins e tentemos, com as nossas virtudes e dificuldades, amadurecermos juntos, sendo melhores do que nós mesmos, sem querermos ser melhores do que ninguém. Mas a chave está com cada um de nós, assim como a largura da porta. Não é que ela vá caber uma multidão, é que muitas vezes nós, no nosso egoísmo, na nossa vaidade, que é só vento, nos achamos muito grandes, achamos que a matéria é mais relevante do que o espírito, achamos que nós vivemos mesmo é do que nós comemos, do dinheiro que nós temos, das amizades e influência que nós angariamos, do patrão, da patroa que nós temos. Então, nesses momentos, nós estamos nos tornando gigantes. E a porta do Criador pode ser do tamanho que for, mas o nosso, quando nós estamos envolvidos em ilusão, ele é maior, ele é que é infinito. Ao invés de nós entendermos que o universo é vasto, nós nos achamos maiores do que o universo. E muitas vezes usamos o discurso que somos menores, mas é da boca para fora, porque para dentro
nós muitas vezes nos sentimos Deus ou deuses, mas é um Deus mesmo particular, o eu. É nesses momentos que nós temos dificuldade de acreditar que Deus existe. É nesses momentos que nós começamos, por exemplo, a travar batalhas com a natureza, por exemplo. A acharmos que outros elementos da criação são nossos rivais e que nós temos poder para lutar com eles. E talvez se nós nos compreendêssemos com uma parte de toda a luz que é o universo, provavelmente nós sequer encontraremos a porta. Por quê? Porque nós estaríamos sempre dentro do reino de Deus. Mas qualquer coisa que afeta a nossa pseudo ou falsa, ilusória estabilidade material, nós já nos colocamos em pé de briga e nunca de aceitação, nunca de dizer: Pai, se podes, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade antes da minha. Não, nós nos achamos os senhores do universo e vamos brigar. Nós não temos aceitação. Por quê? Porque somos Deus. É a ilusão, é a ignorância. E como é que um Deus que se acha absoluto vai querer aceitar que tem outro Deus que tem uma porta aberta para ele? Ele é que tem a porta, que se Deus quiser que entre. E é nesse momento que é difícil. E nós temos que ter muita atenção para perceber isso. Muita honestidade conosco. Para que a gente veja o tamanho dessas feridas que tem dentro de nós. O quanto de crianças feridas tem dentro de cada um de nós. Ainda querendo se afirmar, ser confirmado pelos pais. Às vezes os pais morreram, desencarnaram, mas ele vive querendo mostrar que é capaz, e nesse sonho dele de querer ser confirmado, de querer mostrar que é forte, quando ele percebe, ele não acredita em Deus. Ele às vezes até diz, vai para o centro, vai para a igreja, mas na verdade ele se sente Deus. E Deus pode ter a porta do tamanho que tiver. Ele se acha um Deus e ele não coloca Deus acima dele, ele coloca ele como outro Deus. Aí ele não vai. Ele diz: se quiser que venha atrás de mim. Tem que ter honestidade para fazer isso. Porque se nós observássemos a natureza, nós veríamos coisas que os iluminados viram. Por exemplo, o Siddhartha Gautama. O Buda olhou e disse: o maior problema da humanidade é realmente a ignorância. A ignorância que faz com que as pessoas vivam envolvidas em Maya, né? Na ilusão. Porque elas estão na matéria, elas acham que é a matéria que é tudo. E elas esquecem que não é o alimento, não é o patrão, não é a esposa, não é o filho. Porque nenhum deles consegue colocar o fluido vital dentro de você. Nenhum consegue colocar o sopro da vida, e muito menos tirar. Aceitação, com base em atenção e uma compreensão adequada. O sofrimento vem do apego.
O apego a essa ilusão de que a matéria que é a realidade. E não entender que na matéria tem doença, velhice e morte para qualquer coisa. Do mesmo jeito que as efemérides nascem, crescem, se reproduzem e morrem em 24 horas, há uma distinção de tempo. Como o tempo da gente é diferente do tempo de Deus. Mas como é que nós vamos compreender isso se nós, de novo, nos achamos os próprios deuses? E não tem como, se nós não nos achássemos isso, gente, nós viveríamos abundância constante. Não haveria sofrimento, porque nós simplesmente aceitaríamos o que o Criador colocasse para nós. Íamos lutar para sermos melhores do que nós mesmos, sem querermos ser melhores do que ninguém, e quando surgisse alguma coisa que nós não pudéssemos modificar, nós simplesmente teríamos serenidade para aceitar. Nós não íamos buzinar com raiva, nós não íamos querer que o filho, a filha ou alguém pensasse como nós pensamos. Nós íamos viver e íamos deixar viver. Olha, eu sou responsável por você, mas você não é minha. Você é uma criação de Deus. Eu não estou sendo desidioso, eu estou sendo responsável. Eu estou tendo coragem para modificar o que eu posso modificar. Eu estou dizendo, eu estou orientando e mais do que tudo, você está vendo como é que eu me porto. O resto é com você. Isso eu vou estar aqui. Mas não esqueça, o universo é como um espelho. Tudo que eu jogo para ele, ele devolve para mim. Essa é a lei de causa e efeito. Essa lei de quem se desvia da lei da natureza do Dharma, cria o karma. Imediatamente ele exige uma reparação, que acontecerá, ou nesta vida, ou daqui a mais algum tempo, mas não passará. Cartola tem uma música que ele fala: o mundo é um moinho. Alguns comentam que era como se ele estivesse dando um conselho para uma filha, né? Que ele diz: ainda é cedo, amor, mal começastes a conhecer a vida. Aí ele começa a contar: daqui a um pouco não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, o mundo é um moinho, que ele diz, ele vai triturar os teus sonhos. Mas por quê? É a dor é necessária. O sofrimento é opcional. O que é essa trituração? É a depuração. É toda vez, meu amor, que você está fazendo do seu jeito e não olhando, não é para o meu jeito, mas para o jeito que as coisas são, você está vivendo em ilusão, e toda ilusão só dá em quê? Em dor. Quem planta vento não colhe rosas, colhe tempestades. Esse é o espelho. É o filho pródigo. Pai, eu quero curtir, eu quero... Vai, meu filho, te criei até aqui, agora você já é de maior, não é isso? É grande, você vê seu pai fazer isso? Não. Você, bom, o que é que você quer? Como diz o Raul Seixas, faz o que tu queres, é tudo da lei.
Agora lembra, o universo é um espelho. Veja a realidade, o que é que te dá prazer de verdade. Porque se você tiver no caminho o tal que é descoberto não fora, às vezes ele é descoberto na sabedoria do silêncio interno nosso. Daí a importância da meditação às vezes. Não é isolamento, mas precisamos nos relacionar conosco. Veja, se afaste da ilusão. Veja a realidade. Veja o que é perene. Veja o que te faz bem. Veja os ciclos. Veja o tanto que se estudou de psicologia para sempre dizer que o filho e a filha vão ao mundo, brigam com todo mundo, mas um dia vão nas portas da esperança, sempre querendo mostrar, provar ou voltar para o seio da família. Ou não é assim? É o filho que não recebeu às vezes a atenção adequada do pai, cria um complexo e tem raiva do pai, mas quando ele procura alguém, é tipo a pessoa do pai, procurando o pai. E ele vive a ilusão de que ele tem ódio do pai. Era muito melhor ele aceitar que pai é pai, do jeito que for. E se o pai ou a mãe, de novo, pisarem fora da estrada dos tijolos amarelos, eles vão ter dores para voltar para o caminho. Mas é uma parte que não está na nossa governabilidade. Nós temos que pedir, ter a humildade para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Uma das coisas que nós não podemos modificar é a natureza dos outros, é a vontade. Quando alguém quer fazer uma coisa, ela faz. Mas o meu amor por ela não pode fazer com que ela faça comigo. Eu não posso pegar o barulho dos outros. Quer ir? Vai, seja feliz. Foi o que a florzinha do Pequeno Príncipe disse. Quando ele quis jogar emocionalmente com ela, ele disse o quê? Pois eu vou me embora. O que ela respondeu? Vai, seja feliz. Porque quem ama, liberta. Aí ele começou, não, mas quem é que vai cuidar de você? Quem é que vai afastar não sei o quê? Quem é que vai botar água? Ela disse, não te preocupes. Mas e as lagartas? Vai, seja feliz. Você não acha que ser feliz não é estar longe de mim? Vai. Seja feita a vossa vontade. Não é você que está sendo Deus? Vai, Deus. Se você estiver certo. Quem sabe um dia no teu novo mundo, você me chama para passear. Mas se você não estiver certo, eu estou te esperando aqui. Vai, seja feliz. Mas e as lagartas? Ela diz uma frase muito bonita. É preciso que eu suporte uma ou duas lagartas, se eu realmente quiser ver as borboletas. Porque às vezes a gente está pegando o barulho do outro, não deixando o outro viver, quando não é mais criança, não é incapaz. Ah, é porque eu não quero que ele sofra. Meu amigo, você não é meu não. Toda vez que eu sofro é porque eu estou querendo ser Deus. Porque na hora que eu aceito, eu não sofro. Vá, seja feliz. Ah, eu vou entrar no buraco. Eu só quero dizer que eu não vou. Pode ir. Você acha que é bom? Mas nós temos que ter muita solidez em quem nós somos.
o que nós somos, qual é o nosso papel na criação. E entendermos que muitos dos nossos relacionamentos doentios têm a ver com carência. E a gente fica querendo manipular os outros e dizendo que ama, quando na verdade quem ama liberta. Quando diz o Jiddu Krishnamurti, eu tenho que proteger de mais uma coisa, é porque aquilo tem que ser tirado, porque o que é meu não precisa de proteção. Naturalmente vem, mas eu tenho que me lembrar que na natureza as coisas vêm e as coisas vão. Na Trindade hindu, por exemplo, tem Brahma, o Criador, Vishnu, o mantenedor, e Shiva, o transformador. É entender, doença, velhice e morte vem, meu amigo. E isso faz parte da criação. E não é ruim. Porque participa dos ciclos naturais. Mas essa visão maniqueísta, mal, bom, olha para o Criador e vê a bondade. Ter a serenidade. Tem uma passagem bem interessante do Buda, que ele chega, está lá meditando e vários discípulos, e chega um homem que era temido lá na localidade, matador, brigão. Ele diz, esse Buda está por aqui, eu vou lá desafiar ele. Ele entrou, aquele silêncio, ele olhou para o Buda, chamou, quando o Buda olhou, ele deu uma cuspida grande assim, na cara do Buda. O Buda abriu o olho, lentamente. Aí ele, em ponto de briga, né? Aí o Buda disse, o que é que vem depois? Sem ironia, como a florzinha lá não disse para ele que ele fosse ser feliz para o príncipe, com ironia não, ela disse, vai, seja feliz. O Buda olhou para ele tranquilamente, o que é que vem depois? Aí o cara ficou. Os outros quiseram levantar, o Buda, o que é que vem depois? E olha que pela história, ele era um grande, exímio lutador. Ele era de uma linhagem, que ele passou a vida treinando dentro de um palácio, a linhagem de guerreiros. Ele era um príncipe. Quando ele conseguiu o casamento dele, antes dele entrar para a vida mais monástica, ele conseguiu ir a Sodara numa disputa imensa. Ou seja, ele era bom de porrada. Mas ele chegou num nível que o cara chegou para porrada e cuspiu na cara dele. O que foi que ele disse? O que é que vem depois? E aí, o homem ficou desarmado. Porque viu nos olhos dele que não tinha ironia, não tinha crítica. Ele não se sentiu menor, ele não achou que cuspe. Não, cuspe, você tem cuspe, eu também tenho cuspe. O que mais? Eu vou lhe bater, bata. Vou lhe matar, mate. Rapaz, o homem ficou tão destreinado que ele saiu correndo. Saiu, sem jeito. Ele viu que ele não ia fazer reação, ele podia fazer o que ele quisesse. Ou seja, ele não pegava o barulho dos outros. Tem que ter muita maturidade espiritual. Porque pode olhar, se a gente tiver sinceridade, que tem dia que a gente está caçando briga, meu amigo. A gente que quer. Mesmo sabendo que pode até apanhar, mas a gente chama esse valente. Você te acalma, rapaz. Quem é que tem que dizer que se acalma? Nós devemos parar e dizer, Renato, quer ir para onde, rapaz? Calma. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar as coisas que eu posso, e sabedoria para que eu perceba a diferença. Se for
para aceitar, seja o que for, eu vou aceitar. O Paramahansa Yogananda tem um livro Autobiografia de um Yogi, muito interessante. Tem uma parte que ele fala, o mestre dele dizia para ele, né, que uma vida religiosa, a pessoa abandona as ilusões. Olha aí, o que é essa porta estreita? É quando a gente entende que a gente é quem a gente é, que não é Deus, a gente é parte da criação, a gente tem oposto, tem dificuldades, tem feridas. Então, abandona o desejo, o apego, aprende a aceitar. Segunda coisa, entrega o que tiver na mão. Olha aí, Buda, cospe na cara disso, o que é que vem depois? O que é que Jesus dizia? Se alguém vem e te pede a camisa, dá logo as calças. É uma vida religiosa, entrega. E a terceira coisa de uma vida religiosa é não se desesperar nas adversidades. Essa é a porta estreita. É uma coisa que nós temos que resolver conosco. Nós temos que assumir que a nossa vaidade, nos momentos que a gente diz que são mais difíceis, a gente não acredita em Deus, a gente acredita em nós e na matéria. Por isso que a gente não entrega, porque não confia, e não confia, não aceita e, consequentemente, não agradece. Porque a gente só quer ganhar materialmente, a gente não aceita perder nada. Veja a cobra, ela vai crescendo e a pele dela, o couro não acompanha, ela perde o couro. Para ela crescer, ela tem que perder matéria, ganha outra. Mas veja, cada um se consulte, medite. Se não está agarrado na ilusão, quer estabilidade na matéria, quando a matéria é mudança constante, quando a matéria é jogo de opostos, quando a matéria é doença, velhice e morte. O Buda acertou, eu acho. O nosso problema é essa ignorância, que nos prende à ilusão e nos faz pessoas apegadas. E do apego é que vem a ansiedade, que você falou na prece, que vem o medo. Quando Sócrates foi preso e declararam a morte dele, o juiz disse assim: eu lhe condenei à morte. O que você tem a dizer? Eu disse: eu quero lhe dizer que o senhor não tem poder de me condenar à morte, porque a morte eu já nasci condenado, como o senhor também. O senhor pode até abreviar a minha morte, mas me condenar à morte, me desculpe, mas o senhor não tem poder para isso. Nem o senhor pode me dar a vida e nem a morte. Porque condenado à morte, nós já nascemos condenados a ela. Aí o juiz travou. Isso é mesmo, né? Quem é o senhor para achar que o senhor me condena à morte? E ele nem era espírita, né? Mas o espiritismo, vocês devem ter visto no Pentateuco Espírita, né? No livro dos médiuns, o livro dos espíritos, que eles são o quê? Socráticos. Porque Platão era discípulo de Sócrates. E lá vai falar do mundo das ideias. Então ele disse: não, meu filho. Mas se já fosse espírita, ele ia dizer: meu filho, a morte não existe. Mas a transformação da matéria, ela é necessária. O nome da doença é o quê? É Covid? É vírus? É coração? É diabetes? Pode ser o que for, ela é doença. E como qualquer doença, ela tem que ser tratada. E sendo tratada, ela vai ficar curada, porque ela vai se transformar. E se ela não se transformar, aí você junto com ela se transforma. A lagarta
vai se transformar. Parecendo que vai entrar no caixão, num casulo, todo fechado, travado, não é isso? Mas quando ela vê, ela vai sentir uma dor, né? Criando tipo osso. E quando ela vê, ela respira de novo, abre as asas e é uma borboleta. Então, acho muito relevante esse evangelho. Às vezes eu sinto os pensamentos de pessoas, poxa, ele fala de Deus, mas ele fala mais da minha responsabilidade. É claro, porque quem nos aproxima, nos afasta de Deus, somos nós. Eu entendo que Deus não tem nem porta, gente, mas a gente cria. E acha larga ou estreita, é besteira. Nós estamos com Deus e Deus está conosco. Mas nós precisamos querer ver. Cartola dizia isso: as coisas estão no mundo, só basta você querer ver. Mas como é que vai ver se está querendo ver só ilusão, fantasia? Não quer aceitar que a vida tem doença, velhice e morte. Não quer aceitar que a vida tem transformação. Não quer. Não quer aceitar que os filhos crescem. Que os pais falecem pela natureza antes dos filhos. E se revolta. Ao invés de agradecer. Ao invés de amar, libertando e dizer, seja feliz. Ser o bom filho, a boa filha, tentar não dar trabalho aos pais. Mas o pai, a mãe tem que ser esse pai que ama. E de novo, quem ama, liberta. Amar não quer dizer ser apegado. É impressionante como nós temos apego. Por isso que a porta, para nós, que nós criamos, ela é muito intransponível, porque a gente não quer viver fora da ilusão. A gente gosta de estar com o pezinho na lama, né? O dedinho assim Nós temos as falhas de caráter de nossa preferência. Tem aquela coisinha que mas isso aqui eu gosto. Aí bota o dedinho na lama, sabe? Gosta. Tem aquela coisinha que a gente gosta. Escondida. De quem? Quantas coisas nós não temos escondidas? Mas ninguém esconde nada do Criador. De novo eu repito, quem está ferido precisa ver a ferida e cuidar dela para que ela se transforme em algo curado. Mas quem está ferido e nega o ferimento, ou tem o ferimento como raiva, como castigo, o ferimento só aumenta. E quem se ama, ama. Quem se cuida, cuida. Então, que nessa semana nós possamos acabar com essa porta. Estejamos religiosamente, de novo, ligados ao Criador. Saibamos ter serenidade e coragem. Serenidade para aceitar o que não podemos modificar e coragem para modificar o que nós podemos. Façamos a nossa parte, não deleguemos nada do que é da nossa construção como seres melhores.
nós vamos descobrir que na realidade a velhice, a doença e a morte não existem. Mas na ilusão, que é a matéria, elas mandam. Então a gente aprender a olhar para a realidade dentro de nós. Passagem do livro Boa Nova. Jesus disse para Pedro: Pedro, o meu papel é desenvolver o reino de Deus dentro de cada pessoa. Você já desenvolveu dentro de você, Pedro? Não dá para delegar. Sejamos nós a mudança que nós queremos ver no mundo. E uma semana de muita paz, muita amorosidade, muita atenção, muita religiosidade, abrindo mão dos desejos da ilusão, entregando o que nos for pedido e não nos desesperando nas situações mais problemáticas. Que nós possamos transformar os problemas em verdadeiras oportunidades. Sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem querermos ser melhores do que ninguém. Muita paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.